Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, vamos abordar a história da ecologia e a organização ecológica. Para darmos início, vamos conhecer a essência da palavra ecologia. A palavra ecologia é de origem grega, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Haeckel foi o primeiro pesquisador a usar esta palavra e definiu como sendo o estudo científico das interações entre os organismos e seu meio. Hoje podemos definir a ecologia como o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam essa distribuição e abundância. Na ecologia, procura-se compreender como os organismos interagem entre si e com os componentes não vivos, como a luz, o solo, a água e o ar. O fato de a ecologia ressaltar um modelo de ambiente que considera as interações naturais não quer dizer que a mesma não se preocupe ou não tenha aplicações sociais. Essa ciência tornou-se de grande importância e suas aquisições devem ser postas em prática em uma sociedade preocupada em assegurar um desenvolvimento sustentável, fundamentada na conservação da biodiversidade e no funcionamento equilibrado da biosfera. Por se tratar de uma ciência complexa e multidisciplinar, para facilitar o estudo, a ecologia foi dividida em níveis ecológicos de organização na natureza. Dessa forma, esses níveis evoluem do mais simples para o mais complexo, ou seja, dos organismos individuais, passando por populações de organismos, comunidades, ecossistemas e, por fim, a biosfera. No nível representado pelos indivíduos, o conceito de espécie é a pedra fundamental da biologia e ecologia dos seres vivos. Pode-se entender as espécies coletivamente como um grupo de organismos individuais que são potencialmente capazes de cruzamento sob condições naturais, em que cada espécie é isolada de outras espécies para a reprodução. Organismos da mesma espécie podem ter características físicas ou de condutas diferentes, como, por exemplo, considera-se a espécie Homo sapiens, os humanos, que exibem uma considerável variedade na cor da pele, do cabelo, dos olhos e da altura. O nível de organização ecológica das populações é representado por grupos de indivíduos da mesma espécie que ocupam determinada área em certo período de tempo. Apresentam propriedades distintas que não são exibidas por indivíduos, sendo a distribuição geográfica, que é a extensão de terra ou água na qual a população vive, por exemplo, a distribuição geográfica da Gralha Azul, que inclui o sudeste de São Paulo ao Rio Grande do Sul, norte da Argentina e leste do Paraguai. A densidade refere-se ao número de indivíduos por unidade de área. A demografia refere-se aos acréscimos e decréscimos do número de indivíduos na área. Sobrevivência, taxa de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Uma espécie pode ter várias populações espalhadas por diferentes áreas ou regiões. Por exemplo, uma espécie de peixe que vive em diferentes áreas do oceano. As comunidades, definidas como conjunto de populações de várias espécies que vivem juntas em uma determinada área, são estruturadas pelas interações entre as populações. O estudo de comunidades se concentra basicamente em descrever a distribuição e abundância das espécies, processos de sucessão, diversidade e cadeias tróficas. Chamamos de ecossistemas as interações das comunidades e o meio abiótico, representados pelas características do meio como água, ar, temperatura, luz solar, solo e nutrientes.
Logo, os ecossistemas são o resultado da interação entre as comunidades e os elementos abióticos de uma área específica, funcionando como uma unidade. Os ecossistemas são complexos que englobam milhares de espécies diferentes que vivem sob uma grande variedade de condições. Por exemplo, ecossistema dos grandes lagos ou das grandes planícies. No nível do ecossistema, geralmente focamos a transferência de energia e matéria entre seus componentes físicos e biológicos. A maior parte da energia que flui pelos ecossistemas tem origem da luz solar e acaba por escapar da Terra como calor irradiado. Em contraste, a matéria circula dentro dos ecossistemas e entre eles. Pessoal, chegamos ao final desta aula. Aprendemos hoje que a ecologia é uma área que estuda a inter-relação dos seres vivos e do meio físico. Ela se preocupa com o entendimento do funcionamento de toda a natureza. Por ser complexa, ela foi dividida em níveis de organização. Isso facilita nosso entendimento e todas as pesquisas relacionadas a essa disciplina. Nas próximas aulas, trataremos individualmente de cada nível. Obrigada por sua atenção e até a próxima!